Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, senhor e senhora Rocco. Mais uma vez é um prazer receber você, que já é aqui de casa, e também você que está chegando, muito prazer, seja muito bem-vindo. E o react de hoje, para mim, é um react muito especial, e eu espero que você goste muito desse react. Nós vamos falar de um tema um tanto sensível, mas eu acho que é importante o debate no nosso meio cristão, falar sobre este tema em específico, tá bom? E a pessoa que eu vou te apresentar agora é uma pessoa para mim muito especial, porque é meu tio, o pastor Roberto Tadeu Pimentel, que é teólogo. Meu tio Roberto, ele foi pastor, hoje pastor aposentado, né? Mas aposentado é só no nome, continua estudando muito, fazendo vídeos, né? Mas ele foi pastor durante quase 40 anos de uma igreja local, uma igreja batista, e hoje eu vou pedir licença para o meu tio para fazer um react justamente do vídeo dele. Na verdade, uma licença e também um help. Presta atenção, porque eu tenho certeza que é importante, o tema é importante, e você vai poder também aqui nos comentários dar a sua opinião, tá bom? Então vamos pro vídeo, vamos conhecer meu tio Roberto Tadeu Pimentel, pastor Roberto, teólogo, pastor Roberto Tadeu Pimentel, e espero que você goste desse conteúdo. Vamos lá? Vamos nessa. Conversa que Jesus teve com os religiosos. Eu gostaria de, antes de entrar no vídeo hoje que nós vamos gravar, intitulado O Divórcio que Jesus Recomendou, eu queria só para relembrar o que nós estamos fazendo nessa série. Por que meu canal chama Eu, a Bíblia e a Tesoura? Lá nos primeiros vídeos, né, eu expliquei a importância do recorte e a remontagem correta dos versículos. Então eu mostrei lá já no começo como que é a Bíblia e eu mais gosto para estudar. E eu tenho aqui uma cópia dos textos desta conversa que eu estou fazendo, essa série de vídeos. É uma conversa que começa no capítulo 15 de Lucas, no versículo 1, e vai até o capítulo 17, versículo 10. Então eu queria mostrar para vocês como que a editora remontou o Evangelho de Lucas nessa parte. O que é Lucas mesmo é aqui, ó, no meio aqui, ó. Isso é Lucas. Em volta são as edições. Também nós temos subtítulos. Também não estavam no Evangelho de Lucas. O que eu fiz? A minha busca para um recorte mais dentro da lógica da conversa, eu recortei. Eu fiz recortes, eu recortei essas cópias para remontar, e essa conversa de Jesus com os religiosos e os discípulos que estavam em volta, que começa no capítulo 15, versículo 1 e vai até o capítulo 17, versículo 10, eu percebi que a remontagem mais dentro da lógica da conversa ficaria deste jeito. Aqui agora eu tenho só Lucas, não tenho mais comentários em volta, não tenho subtítulos. E a dinâmica dessa conversa é a seguinte: capítulo 15, versículo 1, Jesus está conversando com pecadores e publicanos. Os religiosos se aproximam e murmuram: como que ele pode sentar com essas pessoas? Essa é a murmuração dos religiosos. Aí Jesus contou 3 parábolas para mostrar o coração dos religiosos ao contrário do coração de Deus. Os religiosos legalistas e Deus gracioso, que são as 3 parábolas que a gente tem lá no capítulo 15. No capítulo 16, Jesus mostra a defraudação dos religiosos, que é a parábola do administrador infiel. Em sequência, a parábola do administrador infiel, que Jesus contou para mostrar a defraudação dos religiosos, nós temos a recomendação que Jesus fez para os religiosos. Em sequência, nós temos a condenação dos religiosos, onde Jesus mostra que há um escândalo que merece
a afogar o escandalizador. Isso nós veremos em alguns vídeos em sequência. E para terminar a conversa, Jesus fala sobre a pretensão dos religiosos. Isso aqui nós veremos em vídeos subsequentes. O vídeo de hoje, a recomendação que Jesus faz para os religiosos. Jesus recomenda para os religiosos um divórcio. Essa parte da conversa, a recomendação para os religiosos, é o vídeo de hoje, o divórcio que Jesus recomendou. E nós veremos isto logo após a vinheta. Muito bem, pessoal, então tá aí, ó. Tá aí, então, eu coloquei o comecinho do vídeo para você assistir aí do meu tio, Roberto, né? Você viu aí um pouquinho de que ele desenvolve no canal, né, mostrando como ele faz esse recorte, qual é a ideia dele. Então eu deixei esse pedacinho do vídeo para você estar assistindo, tá ok? E agora, mais pro meio desse vídeo, é onde a gente vai fazer o react agora, que é o assunto que eu quero tocar com vocês, e depois no final do vídeo a gente tem mais um trechinho de um texto que eu gostaria que a gente conversasse. Antes, porém, lembrando, vou deixar aqui o canal do meu tio Roberto aqui na descrição para você ir lá, se inscrever, assista esse vídeo, vai estar também o link direto para esse vídeo para você assistir ele na íntegra. Não perca, o vídeo é ótimo, profundo, vale a reflexão e vale você assistir, tá bom? Então vou deixar aqui na descrição para você estar lá assistindo. Lembrando também que o canal do meu tio chama Eu, a Bíblia e a Tesoura, tá bom? Vale muito a pena. Então, vamos agora para o vídeo para a gente começar a entender como é importante esse assunto que nós vamos tocar hoje. E essa parte do vídeo também é muito interessante. Mas eu lembro de novo para você, assista ele na íntegra, tá bom? Não esqueça de assistir na íntegra. Vamos lá? Vamos que vamos então. Ridicularizando Jesus. Aí Jesus, no versículo 18, ele diz uma frase crucial nesse texto, nesse momento da conversa. Jesus diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Meus queridos, eu tive que gastar muito tempo, eu tive que me dedicar bastante, estudar muito para entender o que é que esse versículo, o que é que esta frase está fazendo aí no meio desse assunto. Eu precisei estudar muito porque o que está acontecendo aí é o seguinte: eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, fui criado aqui em São Paulo a grande parte do meu tempo, ou seja, toda a minha cultura é uma cultura brasileira. E essa conversa que nós estamos estudando é uma cultura judaica. Os fariseus eram judeus, Jesus era judeu, e eles estão conversando de algo que tinha pelo menos 2000 anos. Por exemplo, a ideia de repúdio vem lá do Velho Testamento, Deuteronômio. Era um assunto que tanto Jesus quanto os fariseus dominavam muito. Eu precisei estudar, eu precisei inclusive garimpar no grego original, porque a minha cultura, a minha formação, eu nunca ouvi falar em repúdio, eu não sabia o que era isso. Só que tem o seguinte, meus queridos, para o fariseu, quando Jesus disse essa frase, ele entendeu exatamente o que Jesus queria dizer. Vou dar um exemplo para você me entender melhor. Hoje, se eu estiver conversando com um brasileiro de 45, 50 anos, talvez 55 anos de idade, se eu falar para ele assim, caiu a ficha, ele vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer para ele. Mas se eu pegar um menino, um rapaz aí dos seus 15, 16 anos, talvez 13, 14 anos, se eu disser para ele, caiu a ficha, eu vou ter que explicar o que era um telefone fixo, o que era um telefone fixo público na rua, o que era aquele postezinho com aquela cobertura que a nós parecia um orelhão. Eu vou ter que explicar que aquele telefone a gente tinha que pôr uma moedinha, e só quando aqui a gente chamava de ficha, né? Quando aquela ficha caía e fazia um barulho bem peculiar, quando a ficha caía,
houve a ligação. Eu vou ter que explicar tudo isso para um menino de 15 anos. Ao passo que se eu falasse com alguém de 55, 60 anos, caiu a ficha, ele já entenderia tudo. Quando Jesus disse para os fariseus, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério, eles entenderam tudo que Jesus queria dizer. Veja o que Jesus quis dizer com esta frase. Jesus estava recomendando para os fariseus acertarem a situação deles. Qual era a situação deles? Naquela época, havia um costume de quase 2000 anos chamado repúdio. O que era isso? O camarada casava com uma mulher e 2, 3 meses depois, ou sei lá, um tempo depois, ele via alguma coisa na mulher que ele não gostava, qualquer coisa, altura, o cabelo que ele não percebeu que era liso, sei lá. Ele simplesmente, por qualquer motivo, pequeno ou grande, ele repudiava a mulher. Ele era oficialmente casado, porém a repudiava. Essa mulher não podia casar com absolutamente ninguém, ela não tinha mais direito a nada, era um negócio cruel, especialmente para a mulher. Aí lá em Deuteronômio, a lei diz o seguinte: quando você repudiar uma mulher, passe documento de divórcio. E aí sim, essa situação estava resolvida. Ou seja, quem apenas repudiava a mulher não tinha a situação resolvida. Ele precisava passar o documento de divórcio. Eram duas coisas bem distintas, repúdio e divórcio. Repúdio era uma coisa e divórcio era outra. E só aquele que passava esse documento é que tinha realmente resolvido a situação. Quando Jesus diz essa frase para os fariseus, eles entenderam exatamente o que Jesus queria dizer. O que Jesus queria dizer era o seguinte: ô fariseus, vocês estão no meio do caminho. Vocês oficialmente estão casados com a lei, mas a repudiam porque vocês de fato não estão obedecendo coisíssima nenhuma à lei, não estão convivendo com ela. O que eu recomendo para vocês, é isso que está embutido nessa ideia desse versículo, o que eu recomendo para vocês, Jesus dizendo aos fariseus, é que vocês se divorciem da lei para casar com a graça. Aí sim, a vossa situação estará resolvida. Mas o grande problema, ou um empecilho bem grande nessa história, era o dinheiro, que era o grande problema dos fariseus. O texto diz que eles eram avarentos, eles eram tenazes, grudados em dinheiro. E para você passar essa carta de divórcio, você tinha que devolver o dote que era dado para o marido, ele tinha que ter despesas. Então muita gente, sabe o que fazia? Muita gente não resolvia a situação, repudiava e ficava nessa situação. É bem parecido com algumas coisas que a gente vê nos nossos dias. Tem gente que declara que ainda está casado para continuar recebendo algum benefício e não declara que está separado, coisa do tipo. É mais ou menos isso. Jesus está dizendo para aqueles fariseus: vocês não resolveram a sua situação. Eu recomendo que vocês se divorciem da lei e casem com a graça. Só que o problema financeiro, onde eles tenazmente grudados, era o grande empecilho. Eles iam ficar sem profissão, eles iam ficar sem a fonte de riqueza que eles tinham. Para mostrar para os fariseus o tamanho do prejuízo que eles iriam tomar se não seguisse a recomendação que Jesus estava dando de divorciar-se da lei e casar com a graça, por causa de avareza, de tenacidade com dinheiro e riquezas, Jesus conta
a parábola do rico e do Lázaro, que é aquela parábola que diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Muito bem, pessoal, eu vou parar por aqui o vídeo do pastor Roberto, justamente para a gente poder, primeiro que eu quero que você vá até o canal dele e assista na íntegra, tá? Eu não vou fazer o vídeo completo, não vou fazer o react completo do vídeo, como é um costume inclusive do canal aqui, a gente faz partes de vídeos, a gente faz alguns reacts, né? Quando o vídeo é muito curto aí a gente acaba fazendo inteiro, mas eu acho que é importante você assistir esse vídeo na íntegra do pastor Roberto, porque como eu disse é muito profundo, importante, e olha só, percebeu essa história do repúdio, do divórcio, né? Tá aqui um teólogo te explicando como que se relaciona essas duas palavras, né? O que Jesus falava em relação a repúdio e a divórcio, né? Lei e graça. Você vê que os fariseus estavam preocupados com grana, né? Você vê hoje em dia mesmo a gente tem pessoas que ficam casadas na lei porque tem algum benefício com isso. A gente ouve histórias aí, né? A pessoa nem tá mais casada fisicamente ali, né? Não mora mais junto, tal, mas mantém o casamento porque tem algum benefício, né? De toda a ordem, enfim, a gente não sabe, né, direito, mas escuta por aí. Se isso acontece hoje, você imagina aquela época que divorciar era muito mais oneroso, né? Era um custo muito maior, então se repudiava a mulher, se deixava ela à deriva, à sorte, era terrível, né? Então Jesus estava justamente falando sobre o repúdio e não o divórcio. Esse link desse estudo do pastor Roberto vai nos ajudar talvez a linkar num outro texto que eu acho importante a gente falar sobre ele. Eu quero também a sua opinião sobre isso, tá bom? E tenho certeza que o pastor Roberto pode até uma hora aí também dar a sua resposta e dar a sua opinião em relação a esse texto que eu vou apresentar para você agora. E para isso eu vou usar um pedacinho da cena do The Chosen para você. E aí a gente vai continuar. Mas lembra lá, hein? Vou deixar na descrição aqui o canal do pastor Roberto e também vou deixar aqui o link para você ir direto nesse vídeo, para você ver ele na íntegra, o canal dele, lembrando, a Bíblia Tesoura, ok? Então vamos para um pedacinho do The Chosen e depois a gente volta para discutir justamente esse texto, que eu não sei se você já leu e se você leu, se você teve esse entendimento. Vamos lá? Então vamos nessa. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui pra condenar. Eu cometi muitos erros. Bom, tá aí, pessoal, o texto. Vocês viram um pedacinho que eu coloquei da cena da série The Chosen, que retrata essa parte da Bíblia, né, essa passagem bíblica de João 4, e agora eu estou colocando para você João 4, tá? Essa versão é atualizada e corrigida, fiel, tá? Do João Ferreira de Almeida, e eu coloquei na nova versão internacional também, algumas outras versões, todas trazem marido, e uma delas traz varão, né? E, enfim, o que eu queria dizer para vocês dessa passagem, que eu confesso que eu tinha lido já algumas vezes essa passagem, já tinha lido, tenho certeza que muita gente já leu diversas vezes essa passagem, mas eu nunca tinha atentado para um ponto que, olha só, disse-lhe Jesus, logo depois que a mulher samaritana pede água, me dê dessa água, da água que Jesus estava falando para ela, me dê dessa água. Jesus diz assim, vai, chama o teu marido e vem cá. Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Porque ele tinha acertado. Depois parte para uma outra questão do texto, mas eu queria frisar esse. E é impressionante, o que me deixou mais assim impressionado com isso, pessoal, é que Jesus não a recriminou. Ele chamou esses 5 caras de maridos.
eram chamados de maridos. Eles tinham cumprido os ritos, os processos para serem maridos. E aí ele frisa justamente o último. Olha, este aí não, este não é teu marido. Ou seja, os outros lá cumpriram como maridos. Quando eu pensei nisso, eu falei, bom, Jesus então teria que ter talvez falado para ela, ou assim, fiquei confuso, disse, bom, peraí, por que Jesus não disse naquele momento para ela, não, esses não são seus maridos. Realmente, esses não são seus maridos. Esses aí eram amantes, sei lá, concubinato, sei lá como chamava na época. Enfim, como que era isso? Não sei. Né? Jesus poderia ter falado, não, eles não foram seu marido. Disseste bem, tiveste 5 maridos. E aí ele diz que o que ela está atualmente não é marido dela. E aí, linkando um pouco com o estudo do pastor Roberto, eu começo também a pensar o seguinte, pode ser que este último, que Jesus diz ele não ser marido dela, a tinha repudiado, ou tinha repudiado uma outra mulher e teria ficado com ela posteriormente. Não é? Essa é uma possibilidade. Ou eles não oficializaram a união. Algo nesse relacionamento, que não fica relatado na Bíblia, algo nesse relacionamento transformava este relacionamento dela atual em um relacionamento não marital. E não tem essa que, porque ela era samaritana, porque não, porque Jesus pregava para todos. Claro, em especial, muitas vezes para os fariseus, né? Os religiosos. E é essa dúvida, eu acho que surge quando você lê esse texto. E eu achei muito interessante, por isso que eu acho que vale muito a reflexão de todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que gosta de ler a Bíblia, que gosta de, né, se aprofundar. Eu realmente, todas as vezes que eu li esse texto, passei por esse texto, eu não tinha deparado com esta dúvida, com esta pergunta, com esse questionamento. Algo aconteceu errado nesta relação que esta mulher estava tendo, e ela sabia disso, tanto que ela disse, tu és profeta. Então assim, eu fiquei com essa, na hora que eu li, eu falei, eu já tinha lido outras vezes, mas a gente, mais uma vez, né, aquilo que a gente conversa em outros vídeos, são tantos e tantos e tantos anos de tradição, né, e forma de aprender, e que a gente acaba ficando numa consciência comum. Mas de repente eu li esse trecho e falei, pera, Jesus não disse, olha, tiveste 5, mas este aqui não é o que você está agora, não. E ele não disse assim, nem esse que está agora com você e nem os outros 4 foram seu marido, apenas o primeiro. O resto você foi divorciada, você estava em adultério. Aí você vai me dizer que os 4 morreram, ou você vai dizer que os 4 foi adultério? Não, gente, aí nós estamos forçando o resultado. Então eu acho que a gente não pode fugir de um debate desse, é importante. Nós temos que pegar esse texto e entendê-lo. Tem até mais um, que eu vou deixar aqui também como exercício para nós. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar muito desse texto também, principalmente você que frequenta a igreja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Às vezes a gente pode estar pensando aqui, você já deve ter visto muito essa discussão, né? Se um divorciado pode ser pastor, se ele pode ser um bispo, se ele pode estar trabalhando no ministério, né? E não pode, olha aqui, ó, marido de uma só mulher, já casou 2ª vez, 3ª, sei lá, aí vai de cada um. Mas o fato é que você já não parou para pensar que esse texto pode estar dizendo o seguinte? Naquela época existia o costume, né? Claro que dependia dos povos, né, e tribos, enfim. Mas existia, né? Existe até hoje, em alguns poucos lugares, mas não como era antigamente. Mas existia o costume do homem ter mais de uma mulher, ter 2, 3, 4, 5 mulheres, né? 10, sei lá. Aí vai, né? Eu achava um absurdo e continuo achando um absurdo, mas tudo bem. Mas era isso era o que era feito, era o costume da época. Então será que nesse texto, aí em Timóteo, não está se dizendo assim, marido de uma mulher? Naquele momento em que a pessoa se apresenta para ser bispo ou para fazer um trabalho
na igreja, no ministério, ele tem a mulher, tá lá casado, seja a segunda vez, terceira vez, não sei. Mas ele não tem mais de uma mulher, não tem 3 mulheres em casa. Ele tem uma mulher. Será que não é esse entendimento e a gente levou para outro lado? É uma pergunta, não é? Será que não estava ali justamente deixando ali, se fosse possível dizer, em negrito naquela época, para que, olha, só pode ter uma mulher, hein? Não vai me inventar de ser bispo ter 5 mulheres em casa, 2, 3, não pode. É uma mulher e não um só casamento. Porque senão não poderia estar escrito, por exemplo, assim: convém, pois, o bispo seja irrepreensível, casado apenas uma vez, vigilante, sóbrio, honesto, tal. Não é? Não é também para pensar? Não é um texto interessante para pensar? Então eu vou de novo falar para vocês. E se você gostou, dá a sua curtida aí, tá bom? Porque eu acho que vale a pena pra gente estudar. Valeu, pessoal. O vídeo já ficou enorme, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo, tá bom? E se você curtiu, como eu disse, avisa aí que a gente faz mais vídeos com essa temática. E muito obrigado mais uma vez por você chegar até aqui nesse vídeo. Valeu!